Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência na nossa série devocional, hoje no capítulo 3 do livro de Daniel. E nós chegamos a um ponto emocionante dessa história. Vejamos o que vai acontecer aqui. Nós vimos anteriormente que o rei teve um sonho, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Daniel foi usado por Deus para interpretar esse sonho. E esse sonho tinha relação direta com os impérios que dominariam depois do Império Babilônico. Então nós vemos a ordem daquela estátua que o rei Nabucodonosor teve no sonho, né? E nós vemos a ordem dos impérios que dominaram logo após o Império Babilônico dominar todo o mundo antigo. E agora no capítulo 3 nós vemos a história do rei Nabucodonosor construindo aqui uma imagem com quase 30 metros de altura, né? O texto diz aqui 27 metros de altura, vai depender do padrão usado aí pelas medidas, né? Mas aproximadamente 27 metros de altura, 2,70 metros de largura, ou seja, uma estátua gigantesca. E essa obra, construída na cidade de Dura, na planície de Dura, era uma região da província da Babilônia, foi uma obra que o rei ergueu para que as pessoas adorassem. Então nós não temos a informação exata se era uma imagem dele ou se era um rei, um deus pagão, né, que foi construído ali nessa estátua. O fato é que quando tocasse os instrumentos, a trombeta, a harpa, a cítara, né, então quando houvesse ali um dado momento do dia, havia um toque e as pessoas precisavam se prostrar diante dessa estátua. Foi o decreto que o rei havia colocado. Percebam aqui que esse rei é cheio de altos e baixos, né? A gente vai ver que esse rei, agora há pouco ele estava adorando a Deus porque o Daniel havia interpretado o sonho e ele falou, puxa, Deus realmente é o Deus dos céus, é todo poderoso, e passou a adorar o Deus de Daniel, e agora ele já estava aqui adorando outros deuses, fazendo estátua e baixando um decreto que todas as pessoas deveriam adorar essa estátua. Diz o versículo 4 do capítulo 3, então o arauto proclamou em alta voz, esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la imediatamente, será atirado numa fornalha em chamas. Então nós vemos aqui a lei e nós vemos a regulamentação da lei também, né? Então, se a pessoa não cumprisse a lei, ela seria atirada numa fornalha em chamas. Vejamos o que acontece então. Houve lá o toque da harpa, da cítara, da trombeta e de todos os instrumentos de música e as pessoas precisavam adorar aquela estátua. Neste momento, 3 judeus não o fazem. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses 3 amigos de Daniel, não adoraram as imagens, não adoraram essa imagem específica que o rei Nabucodonosor mandou construir, e eles foram delatados. Então, alguns dedos duros aí foram lá, X9, né? E entregaram o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego. E o que aconteceu foi que o rei mandou chamar esses caras lá diante deles. E olha só que interessante, o rei dá uma segunda chance para eles. Diz o seguinte, olha, a gente vai mandar tocar música aqui. Quando tocar a música, vocês têm que se prostrar diante dessa estátua. E olha a resposta corajosa e cheia de fé dos 3 amigos. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei no versículo 16: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele
não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então vejam só a atitude corajosa e cheia de fé desses três amigos. Encararam o rei frente a frente, e isso deixou o rei muito furioso. Nós vemos que ele ficou iradíssimo com tudo isso e ele mandou acender a fornalha 7 vezes mais quente. Imagina só, gente, como essa fornalha deveria estar quente. E aí e ordenou que os soldados mais fortes do exército amarrassem os três e atirassem na fornalha, né? Então, no versículo 21, e os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Percebam que a fornalha estava tão quente que os homens que estavam levando, os soldados que estavam levando os 3, foram queimados por causa das chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E os 3 saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se juntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, nem os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Gente, eu não sei quantos de vocês já brincaram com fogo, brincaram ali com a fogueira, mas só de a gente ficar perto da fogueira nas festas caipiras aí da vida, né? Então, quando a gente tá ali pertinho da fogueira, a gente já chega em casa defumado. Só de ficar ali brincando na fogueira, a gente fica com cheiro de fumaça, de fogo. Percebam aqui que os 3 amigos não tinham nem cheiro de fogo, não tinha nem cheiro da fumaça. Olha só que milagre que aconteceu aqui. E no versículo 28, disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Percebam aqui que este 4º homem que estava ali junto com o Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha era um anjo de Deus, era a representação da presença de Deus ali, que foi até eles e desamarrou os 3 amigos, libertando-os e ainda fez algo aqui extraordinário, né? O rei Nabucodonosor teve um encontro ali com Deus e passou a crer. Nós vamos ver que depois vai ter mais altos e baixos aí desse rei Nabucodonosor. O cara era muito inconstante na sua fé, uma hora decretava uma coisa, outra hora mudava de opinião e decretava outra completamente diferente. Mas essa inconstância é uma inconstância, infelizmente, que muitas pessoas têm, né? Declaradamente aí, muitas pessoas têm altos e baixos, não apenas na fé, mas uma hora decreta uma coisa, outra hora está falando outra coisa completamente diferente. São
coisas da humanidade, né? Bom, mas nós aprendemos aqui com esses 3 amigos que nós precisamos ter coragem e nós precisamos ter muita fé. E esta fé vai ser honrada, né? Deus vai honrar a fé daqueles que manifestam publicamente essa fé, daquelas pessoas que são firmes diante de provações, diante de outros deuses, diante dos testes que a vida nos impõe, diante dos testes que outras pessoas nos impõem o tempo todo, para adorarmos outros deuses ou para deixarmos de adorar o nosso Deus, o Deus dos céus, o nosso Deus Altíssimo. Que hoje eu e você sejamos cheios de coragem, cheios de fé para continuar firme nessa caminhada e que possamos assim ter essa coragem para adorar ao Senhor, mesmo diante de provações e de testes que a vida nos impõe. Ok? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado a Deus por essa meditação, obrigado por este texto do livro de Daniel, essa história que nos encoraja a nos mantermos firmes e nós sabemos que o Senhor dará a coroa da vida àqueles que se mantiverem firmes e fiéis até o final. Por isso, ó Deus, nos ensina, nos capacita para que sejamos fiéis e que sejamos até o fim desta forma. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e também de se inscrever aqui no nosso canal para ficar por dentro dos conteúdos. Tenho certeza que esse livro de Daniel vai abençoar a sua vida. Nós vamos ver aqui muitas histórias de arrepiar os cabelos, né? Então vai ser muito legal essa nossa jornada no livro de Daniel. E tem muita coisa apocalíptica, né? Então lembrando que o livro de Daniel é um livro profético, mas é um livro também considerado uma literatura apocalíptica e, portanto, nós vamos falar um pouco também sobre o fim dos tempos, como é declarado aqui no livro de Daniel, tá certo? Um forte abraço, tamo junto e até amanhã, se Deus quiser. Até mais.